Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago texto da playlist de 2020. Esta playlist rendeu, né? Porque 2020 aconteceram muitas coisas, né? Então vamos lá, tentar gravar sem derreter, porque está um calor daqueles e eu não posso nem ligar o ventilador por causa do barulho, né? Então vamos lá, aguentar aqui o calorzinho. Seja parte da solução. De tempos em tempos surgem certas expressões que acabam ganhando destaque. Uma delas é o tal ódio do bem. Mas será que existe ódio do bem? Ódio é uma energia negativa, uma energia destrutiva, o que torna essa expressão extremamente incoerente. Se você quer ser ouvido, fale com amor. A vida é um eco, onde você recebe de volta o que se doa. Quando se demonstra ódio, não importa o teor do que você queira passar adiante. Teu ódio contamina sua mensagem. Portanto, se você quer ser ouvido, não grite, não agrida, não incite discórdia. Há uma frase bem antiga que diz que só o amor constrói, e é a mais pura verdade. Nossa sociedade está sendo destruída pelo ódio, pela incompreensão, pelo desrespeito à opinião alheia. Ninguém mais está disposto a ouvir. Uma boa parte das novas gerações não tem mais iniciativa para nada. Preferem repetir narrativas alheias a buscar por si próprios a informação e analisar todos os lados de uma questão, todas as teorias a respeito, comparar as divergências e buscar as convergências. Acostumaram-se ao conforto e facilidade. Não se dispõem a observar se a teoria condiz com o que presenciam em suas vidas. Pensar, questionar e buscar respostas dá muito trabalho. Contudo, sendo parte da sociedade, parte do mundo, é preciso aprender a observar e analisar o que te rodeia. A realidade que te cerca traz muito suporte para tirar suas próprias conclusões. Informação é a moeda mais valiosa. Quando se tem conhecimento verdadeiro, isso te protege, como um escudo. Te protege de manipulações e de interesses escusos. Ninguém precisa ser partidário de nada para ser incluído e respeitado, mas é fundamental que, ao se expressar, principalmente de forma pública, você tenha embasamento, e isso exige disciplina, estudo, dedicação. E hoje as pessoas têm preguiça de buscar a informação, de ler, de dedicar algumas horas a agregar mais valor a si próprio. Não dá para querer fazer diferença no mundo sem ser diferente ou sendo indiferente. Não podemos nunca perder de vista que o coletivo é formado por pequenas ações individuais. Toda e qualquer mudança coletiva requer que antes haja uma tomada de consciência e adesão individual. Para ser parte da solução de qualquer situação, é preciso que nos tornemos indivíduos melhores ou correremos o risco de nos tornarmos parte do problema. Então vamos lá. Esse texto é de 2020, né, mas continua atual, né? Porque essa coisa aí do tal do ódio do bem, né? Continua existindo, né? Alguns grupos, né? Aí algumas ideologias se apoderaram, né? Das narrativas e das virtudes. Então tem muita gente aí que sinaliza a virtude que não tem. E muita gente aí repetindo narrativas sem se aprofundar, porque se as pessoas fossem buscar as verdades por trás do que elas repetem, provavelmente elas não estariam falando aquilo. Né? Hoje a gente vê, inclusive, conflitos aí que estão acontecendo, que as pessoas ficam tomando partido e repetindo aí uns absurdos, porque elas ouvem, principalmente a mídia, ficar divulgando certas coisas que não correspondem à verdade e que elas não, com certeza, não concordam com aquilo, mas elas não sabem que elas não concordam, né?
E mesmo assim, todo mundo acho que conhece algumas pessoas que ficam repetindo coisas que a gente sabe que não tem nada a ver, que não corresponde à verdade, mas também a gente está, acho que nós chegamos numa fase em que não adianta mais tentar falar, tentar explicar, porque a pessoa que escolhe esse caminho de ficar repetindo sem investigar, é o tipo de pessoa que não adianta você falar que a pessoa não vai escutar. Né? Então, e muitas vezes as pessoas nem percebem as próprias incoerências delas, e elas saem repetindo, repetindo um monte de coisa que não corresponde nem à realidade que ela vive. Então, se a pessoa parasse ao menos para observar os fatos, para observar a realidade que a cerca, ela já começaria a entender ali as incoerências e o quanto há de manipulações que interessam às pessoas que querem continuar mantendo essas narrativas e que querem continuar mantendo o controle sobre as outras pessoas, né? Naquela época acho que ainda não sei se falava muito, mas outra coisa assim também que me incomoda bastante é o tal do lugar de fala, né? Outro dia até eu gosto de acompanhar tudo o que acontece, né? Eu gosto de acompanhar o que está acontecendo ao nosso redor para saber como é que as coisas estão evoluindo, porque assim eu não tenho tudo eu olho com um olhar muito positivo, porque eu vejo que as coisas estão se mostrando agora, né? Todo mundo está mostrando quem realmente é. E como eu não assisto mais televisão há muitos anos, então eu não acompanho a mídia tradicional. Então, às vezes, eu sei o que acontece na mídia porque acompanho canais de pessoas que trazem essas informações e às vezes trazem algum trechinho do que para contextualizar, né, o que elas estão falando de coisas que aconteceram, que passaram na mídia. E aí, outro dia eu estava assistindo um rapaz que eu gosto de acompanhar, porque ele traz todas as atualidades, mas ele faz um trabalho assim com humor, então não fica tão pesado. Então, você fica informado, mas você não fica mal-humorado, né? Não fica irritado. Então é uma forma positiva de se informar. E aí ele trouxe um trechinho lá da mídia lá, né? Daquela que é o assessoria de imprensa, né? Do desgoverno. E aí estavam lá todos os jornalistas e aí um jornalista, né, a gente nem sei se a gente pode chamar esse trabalho de jornalismo, né, porque eles só ficam repetindo, eles não passam informação, né, eles passam opiniões e de informação não tem, verídica mesmo não tem nada. Mas aí um dos jornalistas lá, né, colocou a opinião dele sobre uma questão que estava sendo debatida, e aí uma jornalista não concordou. E aí ela pegou porque falava sobre talvez uma pessoa da política que era mulher. E aí ela não concordou, e aí ela foi rebater com um argumento que nem é argumento, né? Aí ela falou assim, não, mas é que é meu lugar de fala. Aí ela falou para o colega, né, de trabalho, você não é mulher. E aí ele falou assim, não, mas aqui não cabe lugar de fala. Eu não estou fazendo uma análise política, não é porque é mulher ou porque é homem, é uma análise política da situação. E ela, não, porque começou, sabe, aqueles monte de baboseira lá, aquelas narrativas lá que sem pé nem cabeça. E aí eu acho engraçado, né? Porque eles usam os argumentos de acordo com o interesse. Então, as coisas são manipuladas de acordo com o interesse. Então, por exemplo, naquele momento, elas não pregam tanto que tem que ter igualdade e tal, né? Só que ali estavam todos fazendo o mesmo papel de jornalismo. Então, não tinha que ela falar, não, aqui é meu lugar de fala porque eu sou mulher. Não, ali são todos jornalistas dando as suas opiniões, os seus pareceres e fazendo suas análises. Não cabe ela que. Aí ela queria o que? Um privilégio, querer poder falar mais e discordar do outro e calar o outro, na verdade, né?
porque ela não concordou com o argumento do outro e ela usou esse argumento para calar o colega. E não tem cabimento isso, gente. E é um absurdo que as pessoas aceitem esse tipo de argumentação, né? Tão vazia, tão descabida, né? Justamente isso aí mostra o quê? Falta de argumento. A pessoa quando não consegue conversar, não tem argumentos para rebater o que ela discorda, aí ela usa esse tipo de cartada, né? De carteirada, vamos dizer assim. Porque eu sou mulher, sabe? Não tem. E as coisas foram chegando neste patamar das pessoas não conseguir, não terem argumentos robustos para entrar numa discussão, então eles usam esse tipo de coisa. Então, o ódio do bem, por exemplo, a pessoa achar que ela se acha virtuosa, então ela se dá o direito de criticar, de agredir o outro, né, de jogar, despejar todo o ódio dela, e aí ela tem a coragem de falar que isso é ódio do bem só porque ela se acha do bem, porque ela acha que ela está do lado do bem, porque a narrativa que a grande mídia aí espalha é que essas pessoas de determinado, que pensam de determinada forma, estão do lado do bem. Ou que torce para determinada figura, ou que não gosta de determinada figura, é porque elas podem tudo. E é aí que a gente chegou a esse ponto onde a gente chegou, né, de um determinado espectro achar que é mais importante que o outro e achar que pode calar o outro e tudo que o outro fala, o outro lado fala é discurso de ódio e o que eles falam é liberdade de expressão. Então, está muito desigual, mas agora a gente está vendo que as coisas estão se movimentando para que se volte a uma normalidade, porque o fato de você não gostar do que uma pessoa fala não quer dizer que ela esteja fazendo um discurso de ódio. Você simplesmente não concorda. E ok. O mundo evolui assim, através das divergências, dos questionamentos. Né? Se todo mundo pensasse muito igualzinho, nós não seríamos seres humanos, seríamos robôs, né? Teríamos sido fabricados assim, numa linha de produção. Justamente essa diversidade de pensamentos e de opiniões que traz os saltos evolutivos, né? Porque um tem uma ideia, o outro tem outra, e muitas vezes elas se complementam. Se todo mundo tivesse só uma ideia, onde que a gente evolui? Se todo mundo pensasse só de um jeito, onde seriam dados os passos evolutivos? Não teria. É justamente desta diversidade de pensamentos, de ideias e de opiniões é que nascem as evoluções. Só que, infelizmente, o lado que menos tem argumentos robustos, argumentos inteligentes, é quem acha que tem que dominar o discurso de todo mundo e acha que tem um jeito de calar quem pensa diferente. E ao contrário desse outro lado, que ele não quer calar ninguém, ele só quer ter oportunidade de falar. E que todo mundo fale, e você pode discordar. Você pode discordar absolutamente do outro. Até uma frase que é atribuída a ao pensamento de Voltaire, né? Que falam que a frase é dele, mas na verdade é da biógrafa dele, é Emily, eu não lembro o nome agora, que ela resumiu, né, o pensamento dele como sendo posso discordar absolutamente do que você fala, mas eu lutarei até a morte pelo seu direito de dizê-lo. Porque quando você opta por alguma atitude assim repressora e você injusta, em algum momento aquilo vai acabar te atingindo também, porque todo mundo que compactua com injustiça está contribuindo para que essa injustiça aumente e ela aumentando em algum momento pode te atingir também. Vai atingir, porque o mundo gira, né, gente? As coisas mudam. Então, se você compactua com coisas ruins, uma hora você vai colher isso. O mundo está em movimento constante, as coisas vão mudando o tempo todo. Uma hora de um lado, outra hora de outro. Então, por isso que a gente tem que sempre trilhar
o caminho do meio, o caminho do bem, o caminho do equilíbrio, o caminho da verdade. Porque aí você vai estar sempre colhendo a verdade que você plantou, a justiça que você plantou. Então, e quando a gente age dessa forma, a gente está contribuindo para criar uma sociedade melhor, né? Porque quando a gente trabalha para ser bons indivíduos, cada indivíduo faz parte do coletivo, mas a gente não pode perder de vista que nós somos indivíduos e nós temos as nossas próprias escolhas. E bons indivíduos na coletividade gera uma coletividade boa, saudável, né? Que caminha para uma evolução. E indivíduos ruins que pregam esse tipo aí de fala, né? Que se acham superiores, eles estão construindo uma sociedade que é muito polarizada, muito conflituosa, e em algum momento isso vai virar para o lado deles, não vai dar coisa boa, né? Então, o ideal realmente é a gente se trabalhar como indivíduo, porque bons indivíduos vão fazer uma coletividade boa. Então, que a gente não seja parte do problema, dessa sociedade em conflito que a gente está vivendo, que a gente seja parte da solução, de tentar construir uma sociedade mais justa, mais amorosa, com liberdade realmente, porque a gente lutar por liberdade não é só lutar pela própria liberdade, é entender que todos precisam ter liberdade. E independente de você concordar ou não com o que o outro faz, a liberdade dele, isso é um problema dele e ele vai colher o que ele estiver plantando. Você tem que cuidar do seu. Agora, você não pode querer controlar os outros. E esse que é o problema que está acontecendo, de uma parte achar que pode controlar os demais. E não entender que discordar é saudável. Agora, querer controlar a narrativa aí, não. Aí já é, né? É autoritarismo, não é uma coisa que vai trazer bons frutos. Mas o que a gente está vendo aí é uma virada mundial das pessoas acordando para esse movimento, né? Para todas essas artimanhas dessa galera aí, né? Que se acha muito benevolente, muito boa e que na verdade está mostrando que a essência deles é totalmente oposto, né? Uma essência autoritária, uma essência de querer controlar todo mundo, de ser muito fixada em ter poder. E as pessoas estão percebendo que isso não está levando a humanidade para um bom caminho, muito pelo contrário, né? As coisas estão ficando muito caóticas, muito confusas, e aí chegou a hora da gente retomar aí o caminho do equilíbrio e da harmonia e do respeito entre todos, concordando ou não, mas respeitando, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.